Olá, boa tarde, minha gente. Sexta-feira, entre o feriado, a gente está aqui hoje trabalhando, porque ontem foi feriado, mas hoje é no batente, beleza? No ar, mais um Galácticos na TV, dia 16 de junho de 2017, e o programa de hoje vai trazer os melhores momentos do Vitória, que empatou em 2-2 anteontem, os melhores momentos do Bahia, que empatou em 0-0 ontem, jogo contra o Coritiba. O Vitória foi contra o Botafogo. E agora também as notícias da dupla Bavi, que volta a jogar no final de semana. O Bahia pega o Palmeiras na Fonte Nova. E saiba qual é a peculiaridade desse jogo. O que está acontecendo com o Palmeiras fora de casa? Você vai saber aqui no nosso programa. E o Vitória é quem sai desta vez. Vai enfrentar o Sport no Clássico Nordestino na Ilha do Retiro. Jogo um pouquinho mais tarde do que o do Bahia. Quem volta? Quem joga? Como é que está a situação das equipes? Olha, daqui a pouco também o lance que pouca gente viu ao vivo no jogo de ontem. A cusparada do Edson no Kleber Gladiador. É claro que o Kleber Gladiador ontem tem que sair dali direto da cadeia. Ele tinha que ser preso. Soco, cotovelada, cuspe. Um cara daquele jogar futebol, pelo amor de Deus, né? O Kleber Gladiador estava em noite de fúria, né? Em tarde e noite de fúria. Então, peraí, que daqui a pouco tem essas imagens aí. Mas o Edson também errou. Tomou a pancada primeiro, tomou. Mas depois ele deu uma cusparada no Kleber Gladiador. Também a gente vai falar sobre o Sub-20, que o Vitória foi campeão. Já no Sub-15 deu Bahia campeão na quarta-feira também, tá bom? Nosso programa tá no ar e a partir de agora eu conto com a sua participação aqui no nosso canal. Pode comentar com a gente, fazer pergunta, dar informação e participar do nosso programa. Boa tarde aos nossos participantes diários aqui. Anderson Matos, Nilson Luiz. Boa tarde, Márcio. Nilson, é você, internauta. Pois é, Márcio, o Vitória hoje vai treinar com portões fechados, joga domingo contra o Sport e tem o retorno do William Farias. No Sport tem o Diego Souza de volta também. O Luxemburgo, inclusive, não explicou para a imprensa, né, não foi brigando, que no Sport Diego Souza é meia, que quem joga de atacante lá é o André, porque o Diego foi muito bem como centroavante na seleção, etc. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Um abraço, Márcio, um abraço, Anderson, um abraço você, internauta. O Bahia chegou agora há pouco do jogo de ontem, o folga para o grupo nesta tarde e amanhã já começa a preparação para o jogo contra o Palmeiras domingo na Arena Fonte Nova. Jorginho com alguns problemas para definir a equipe, mas o Bahia pelo menos vai contar com sua torcida nesse jogo importante diante do Palmeiras. Olha, o Zé Walker, né, isso já pergunta aqui, o Anderson Matos, se o Vitória vai contratar alguém. Na coletiva do Petkovic, ele disse que veio anunciar ainda no jogo, depois do jogo de ontem, de anteontem, que poderia contratar alguém, mas não anunciou ninguém até agora. Mas vai contratar, né, Anderson? Vai contratar com certeza. Márcio, o que está acontecendo, né, que o Vitória está com uma folha, né, salarial um pouquinho alta além do que esperava. E aí agora tem que contratar jogadores de 100 mil para baixo, vamos dizer assim, né? A média salarial tem que ser essa hoje, por conta do orçamento anual que está um pouco reduzido, comprometido, né? Devido a Cleiton Xavier, Piscolite, essa galera que ganha bem. Então, ele liga para falar com o empresário, mas está sendo isso detalhadamente, né? Fala com o empresário, combina tudo, chega no salário, o cara pede 200, 300 mil. Aí ele fala assim, não, mas não podem pagar isso. Sim, Cleiton Xavier ganha 330 mil, Piscolite ganha 200 e pouco. Aí os empresários estão usando disso. Né? Mas me diga uma coisa, antes, qual a folha do Vitória hoje? 2.800.000. E tá achando alta? Pra Série A? Não, por causa do orçamento anual, que é 34 milhões, se não me engano, algo nesse sentido aí, por aí. Então tem que cortar de outra área, porque um clube hoje de primeira divisão não pode ter uma folha menor do que 4 milhões para ficar entre os 10. Para mim, né? É claro que não significa dizer que se tiver uma folha de 100 milhões vai ser campeão brasileiro. Se contratar mal, não vai ser nada. Agora, a tendência é que tenha uma folha maior, bem utilizada, essa folha possa somar também para que a equipe, principalmente, fique entre os 10. Eu acho que a folha de 2.800 é porque está mal utilizada. O Vitória precisa, como o Bahia também, de uma folha no mínimo de 4 milhões. É a base que a gente tem visto por aí. Inclusive foi que eu citei, né? Eu falei assim, 4 milhões. Na conversa que eu tive com ele, né? Bem, uma coisa informal, mas não é nada em off. Eu perguntei, ele perguntou assim, você acha que a folha do Vitória é quanto hoje? Aí eu falei 4 milhões, ele se acabou de rir. 4 milhões? Quem dera se fosse 4 milhões e tal. Hoje é 2,8, porque a gente tem orçamento até o final do ano, tem que bater, se eu não me engano, 32 milhões, se eu não me engano.
Tá certo. O Bahia, Nilson, a gente vai falar já também sobre as possíveis contratações. Agora, me parece que o ABC já deu um sinal de que Gustavo será bem-vindo lá em Natal. Gusta gol, né? Gusta, aqui na Bahia, Gusta sem gol, né? O Bahia libera tranquilamente? Olha, é uma questão difícil de falar nesse momento, né? O Bahia não tem o Hernani, só tem o Gustavo que não vem jogando. Tem outra questão também. O atleta vai querer ir jogar na Série B no ABC de Natal? Não sei. O Bahia não tem um atacante de área, só tem o Gustavo e é banco, não tem jogado. Aí tem que saber se ele vai querer jogar no ABC, se o Corinthians vai emprestar o atleta, se o Bahia vai liberar. Eu liberaria com tranquilidade, viu, Márcio? Para mim não faz diferença nenhuma Gustavo no elenco do Bahia. Você e toda a torcida do Bahia, não tenho dúvida disso. O Naldo Santos está no Rio de Janeiro, está ouvindo a gente aqui, vendo pelo Facebook, está em Itaboraí, Rio de Janeiro, diz que é fã aqui da gente, do programa. Manda um abraço para o amigo da Lua, torcedor do Bahia ferrenho aí, tá aqui em Salvador. Tá bom, obrigado aí para vocês aí no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do país, ou até fora do país também, que está assistindo a gente nesse momento. Olha, como o jogo do Vitória foi quarta-feira, a gente vai começar, Anderson Matos, com os melhores momentos de Vitória e Botafogo 2-2, e olha que o Botafogo começou vencendo por 2-0. Anderson Matos está aí para acompanhar com vocês os melhores momentos de quarta-feira no Barradão, Vitória e Botafogo. Beleza, né? A Vitória venceu, aliás, não venceu, começou perdendo o jogo, mas aí tá no lance do David, quase faz o gol, meteu a bola na trave, e aí depois disso só deu a equipe do Botafogo, né? Primeiro com o Henrique Almeida, que o Rodrigo Pimpão, a bola terminou raspando. Nesse lance aí, olha a falha do Thaleson, ele tenta recuar, e aí o Bruno Silva chega, quase abre o placar, né? Olha pra lá, o replay, não. De novo, agora a falha, é isso mesmo. É replay mesmo, o cara falhou, olha lá. Olha pra lá, fura, Bruno domina, bate bem no canto do Fernando Miguel. A segunda falha de Thaleson que culminou em gol nesse Campeonato Brasileiro. Pois é, e aí o Fernando Miguel termina jogando a bola na cabeça do Bruno Silva, né? Olha lá. Ele poderia colocar aquela de segurança, Márcio, para escanteio, mas não, preferiu tirar, caiu bem na cabeça do Bruno Silva. E aí depois, ainda no primeiro tempo, o Neilton, no cruzamento do Thaleson, né, consegue tirar. E o David toca a bola para o... Bom, voltamos aqui, houve uma queda geral aqui na internet do nosso estúdio, por isso que o vídeo parou, finalizou, e a gente está aqui voltando agora para comentar sobre o poder de reação, que a gente estava falando sobre os lances do Vitória, 2-2 contra o Botafogo na quarta-feira, e o que o Galo ressaltou, e vai falar com a gente já também o Galo, sobre o poder de reação do Vitória. Foi esse o ponto alto do Vitória? Foi o ponto alto, sim. O Vitória tem mostrado uma evolução bem pequena, ainda é muito cedo para falar que o Vitória mudou totalmente, porque ganhou um e empatou outro, não é bem assim, uma evolução pequena. Você vê que o Vitória tem tomado gols em erros individuais, em bobeiras, né, do Thaleson, do próprio Fernando Miguel. Não é mais aqueles gols, Márcio, que é fácil entrar na zaga do Vitória. O cara sai tocando, cruza a bola na área e faz gol de qualquer jeito. Não é assim. Thaleson precisa furar ou precisa entregar a bola. O Fernando Miguel terminou sendo infeliz, colocando a bola na cabeça do Bruno Silva, então já mostra essa evolução. E o ponto mais positivo ainda é que voltou a marcar gols, né? Finalmente, esse problema o Vitória não sofre mais. É verdade, sim. O Marcelo Pimenta, de Araújo, está perguntando se eu não acho que o Curitiba foi prejudicado pela arbitragem. Eu acho que o Bahia foi prejudicado pela arbitragem. O Bahia, no primeiro momento que o Kleber dá um soco dentro da área no Edson, foi ali que começou tudo, era pênalti. E era para o cara ter sido expulso naquele primeiro lance. Não teria cotovelada, não teria cusparado, não teria nada. O árbitro, para mim, o Wagner Heuwey, errou contra o Bahia. Prejudicou o Bahia no jogo, Nilson. Ele poderia ter evitado até chegar ao ponto das cusparadas se ele tivesse expulsado o Kleber no primeiro tempo. Quando ele deu um soco por trás no Edson, seria pênalti para o Bahia. E o que causa estranheza é o adicional que está de frente para o lance e não sinalizar para o árbitro. Porque o adicional está ali para isso, para ver o que o árbitro não consegue ver, para melhorar a visibilidade da arbitragem. O adicional está no nome de adicionar, para adicionar mais o que? Visibilidade, mais marcações. E ele não viu. Simplesmente olhou para o lado e deixou o jogo seguir. A arbitragem para mim foi ruim, o Bahia foi prejudicado sim, claro. Então vamos aos melhores momentos do Bahia. Jogo em Curitiba, 0-0. Não é fácil o Curitiba, com esse time que está lá, ganhar do Curitiba lá dentro. É um jogo dificílimo, hein? Mas a gente vai colocar aqui agora para você os melhores momentos do 0-0 no Couto Pereira. Jogo realizado no feriado ontem, 4 horas da tarde. Vamos lá. Tá, e o Bahia começou bem com o Matheus Reis pela esquerda. Primeiro lance do jogo, o zagueirão, o Márcio se atrapalha, o Edgar Júnior tenta tocar e não consegue.
Aí o Henrique Almeida, passou no Bahia, passou no Vitória também, ex-Botafogo. A tônica desse cara aqui na Bahia foi perder gol. É. Aí ele desperdiça também 2 chances Foi claríssimas. reserva no Bahia, né? Aí um chute do Galdesani, né? Galdesani. Isso. Chutaço ali. O Jean estava bem na bola. Novamente, agora foi o Henrique Almeida. Da entrada da área, ele bate forte. Né? De fora da área. Assim vai no gol, abraço. E aí já o segundo tempo, a bola do Mendonça faltou um pouquinho, foi escanteio. A bola pegou no O goleiro. Wilson tocou na bola, mas mesmo se o Wilson não tocasse, não seria gol. A direção Olha lá, dela, ela bem, não dá vai pra pro ver gol, certinho. ela não entra, não vai pro gol. Tanto que ele pega e a bola não desvia. Ela No passa final por do baixo. jogo, o Zé Rafael teve a bola do jogo e aí acabou esbarrando na boa atuação do bom goleiro Wilson. Pois é, e o 0 a 0 reflete, por exemplo, poucos momentos de gol. Agora, no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, que o árbitro deu 5, tanto o Bahia poderia ter marcado, quanto o Coritiba poderia ter marcado. Foram lances que a gente não viu o jogo inteiro. Lances principais da partida já nos acréscimos, Nilson. A última bola do jogo, o Jean praticamente pegou ela pela orelha, né? Ela ia escapando, ia pro gol e segurou a bola. O segundo tempo foi bom, o primeiro tempo eu não gostei muito, mas dos 30, 35 do segundo tempo o jogo ficou mais corrido, as equipes partindo para tentar vencer o jogo. E foi um ponto importante, viu, Márcio? Porque tirou o Bahia da 12ª naquele momento para a 6ª posição. Um pontinho, o Bahia chegou à 6ª posição naquela pontuação, naquela faixa de pré-Libertadores. Tá certo. O Paulo Castro pergunta aqui, Anderson Matos, com as dispensas de Dátolo, de Pisculite, que pode sair, não saiu ainda, mas do Carnas, que já acertou, já não é bastante para desonerar essa folha do Vitória? Não, ainda não. Para isso acontecer, Márcio, por exemplo, o Cleiton Xavier e o Pisculite são jogadores que ganham bem alto. Diria que o Chiesa também, o atacante, né? E aí não tem mais nenhum jogador que ganha tanto assim, um salário tão alto. Paulinho, que ganha para base de 150 a 200, né? 660, 180, por aí. Mas é nessa faixa aí, na minha visão, né? Dos jogadores do Vitória. Agora, se o Cleiton Xavier se o Vitória conseguir um clube para ele no estrangeiro, né? Seja nos Estados Unidos ou outro clube, o próprio Pisculite também, voltar para a Argentina, aí desafoga bem mais. Diria que só esses dois aí, Márcio, é coisa de R$500 mil. 500 mil. Por mês, né? Por mês, Por mês. O André Ricardo diz aqui que empatar com o Botafogo dentro de casa não é bom resultado. Também acho, não é bom resultado, mas do que o Vitória vinha, a gente tomar 2 a 0 aqui dentro de casa e ainda conseguir recuperar, acabou sendo um resultado satisfatório. Mas você tem razão, se a gente olhar o macro, não é um bom resultado empatar dentro de casa com o Botafogo, que a gente sabe que às vezes não tem um poder de chegar tão longe no Campeonato Brasileiro. Esse ano está até diferente, o Botafogo está mais competitivo, mesmo assim está lá embaixo na tabela, não está também priorizando muito desde o início do Campeonato Brasileiro, tem muitos jogadores para disputar outras competições. Deixa eu falar aqui sobre a divisão de base, Nilson Luiz e Anderson Matos. A gente teve um Bavi na quinta-feira, no feriado, não, quarta-feira. Não foi no feriado, não? Quarta-feira. Sub-20 primeiro, Sub-15 depois. Sub-20, Campeonato Baiano em Pituaçu. Deu Bahia campeão, 2 a 1, ganhou o jogo do Sub-15. Deu Vitória campeão. O Vitória foi para a semifinal, no caso. O Vitória foi para a final. Então peraí, é esse mesmo. Então peraí. Sub-15, o Bahia campeão da Copa Metropolitana. Isso. Venceu Vitória, não é isso? Jogo único, não teve pênalti, não teve nada. No Sub-20, vai dar Vitória campeão. Porque se der o Atlântico, é Vitória B. Se der o Vitória, é o Vitória A. Então, na verdade, o que a gente tem é o Sub-20, o Bahia acabou sendo eliminado na fase semifinal, perdeu por 2 a 1 com 2 gols de Rafaelson, que foi expulso da partida, mas aí já selou o título, porque o Vitória vai levar para o Barradão a taça, seja do Atlântico ou seja do Vitória. Pois é, Márcio, você falou tudo aí, né? O Vitória que venceu o Bahia por 2 a 1, 2 gols do Rafaelson, e o Kainan descontou para o Bahia, passou para a semifinal, tinha ganhado o primeiro jogo por 1 a 0 também. Então, enfrenta o Atlântico, que antes, esse Vitória B, era com redenção, né? E aí o Vitória cedeu alguns jogadores, aliás, vários jogadores para o Atlântico, para que peguem ritmo e tal. E aí vai ser engraçado, né, esse duelo aí entre amigos, porque eles fazem parte do mesmo grupo. Bom, ô Nilson, o Alione não joga contra o Palmeiras. Ontem já foi muito mal no jogo o Alione. Eu acho que o Alione tem um problema físico, de resistência, na verdade, porque ele é um bom jogador, mas não aguenta jogar os 90. É verdade, ele não consegue atuar 90 minutos. E quando não é substituído, Márcio, o rendimento dele cai bastante. Ali pelos 20, 25 minutos do segundo tempo, o rendimento dele cai. Ele começa a correr menos, fica pouco participativo do jogo. Além do Alione, Márcio, o Matheus Salles também, que é a opção do banco de reservas, esse vai ficar de fora. E o Edson vai ter que cumprir suspensão porque foi expulso.
Tá certo. Olha, vamos colocar aqui os lances do Kleber na partida. E depois desse lance do Kleber com o Edson, a gente tem um momento em que o Edson cospe primeiro, dá uma cusparada no Kleber. Mas ele já tinha tomado, inclusive, um soco dentro da área. Então vamos colocar, por favor? Veja o lance aí, ó. Tá no ar já? Vamos lá. Aí o primeiro lance, ele deixa o cotovelo de maldade. Aí no Zé Rafael. No Zé Rafael. Olha o cotovelo direito no rosto. Vai ser expulso aí. Pois é. Aí, ele dá Vai aí. por baixo e por cima. Ele foi maldoso, foi por baixo, veio com a perna em cima para baixo para pegar e pegou em cima. O árbitro não deu nada, nem cartão aí. O Rafael mostrou até o sangue ao árbitro e o árbitro não deu nada. Deu cartão aí não, nesse lance? O segundo Agora lance, o pênalti, ó. Olha o soco. O soco. Por trás, olha, ele vem por olha trás. a jogada. Pronto, pegou com a mão esquerda. E dá um no Edson, soco. o Edson caiu. Ninguém viu. Cadê aquele cara do fundo? O Tá onde? adicional não viu nada. Olha ele ali, tava na frente dele. Ah, vai dizer que estava encoberto pelo outro? Não tava. Não, O lance não foi deu lá da porque esquerda. não quis. Verdade, Covarde. segundo lance. Agora o terceiro lance da cusparada. Aí. Agora o terceiro lance. Olha a cusparada, vai vir por baixo também. É isso? O árbitro já colocando os dois na rua. Até aí, a gente não tinha, olha, só o Kleber cuspindo. Pronto. O lance que a gente tinha era esse aí. Era o lance que tinha esse aí. Não é que de noite, e na rádio ontem, na Itapuã FM, eu coloquei aqui, vocês que estavam na jornada, Nilson principalmente estava no jogo, o que é que a gente teve? Expulsou o cara porque foi cuspido. Edson não fez nada, porque até aí, esse lance era bem claro. Só houve a cusparada do Kleber no jogador Edson. Até então, o Kleber já poderia ter sido expulso desde o primeiro lance da cotovelada. Depois, no pênalti, que o árbitro nem marcou o pênalti, nem expulsou, nem sequer deu amarelo. E agora, a gente vai ver o momento em que o Edson é quem cospe primeiro nesse lance das cusparadas. Quem apanhou o primeiro foi o Edson lá atrás no pênalti, tomou um soco. Aí já ficou querendo revidar. Na hora que ele passou, ele cospe. Se você parar na imagem, se olhar bem na imagem, você vai ver o momento que sai, aquela bolha de... Rapaz, que coisa nojenta, que coisa medíocre. Um jogador colega de profissão, bicho. Um bandido, que é esse Kleber, e outro que está revidando o Edson aí. Pelo amor de Deus, e o Edson, nesse momento aí, foi quem provocou a própria expulsão. Vamos ver? Aí. Veja o lance. Pronto, cuspiu. Agora você vê bem de perto, ó. Aí a volta, pronto. Passou, olha o Edson, vira para a esquerda e cospe. Aí vira o rosto. Aí é a volta do Kleber cuspindo também. Aí o Edson cai, mas não foi por causa do cuspe, não. Caiu para poder chamar a expulsão. Chamou a expulsão. Agora, quem foi que viu, Nilson? Quem foi que viu a cusparada do Edson? Porque o árbitro, na hora, falou dos dois com muita convicção, que os dois tinham cuspido. Tanto é que o Wagner Henrique do Mato Grosso, que foi mal na partida, prejudicou o Bahia sim, colocou na súmula que os dois, por cusparadas mútuas, se cuspiram e foram expulsos. E cada um deles pode pegar até 12 jogos de suspensão. Eu acho que ele viu porque ele foi muito rápido, ele foi enérgico, né? Assim que aconteceu a cusparada do jogador do Bahia, do Curitiba, e expulsou primeiro o Edson, depois o Kleber. Ele estava perto do lance, ele viu. Então o árbitro foi enérgico. Agora deveria ter evitado tudo isso se tivesse expulsado o Kleber no primeiro tempo. No primeiro lance. Olha, o Kleber é o jogador que tem mais expulsões na era dos pontos corridos. São 12 expulsões. Então, no Campeonato Brasileiro, o jogador mais indisciplinado da história dos pontos corridos é esse Kleber Gladiador. Sempre causou problema no Palmeiras, no Cruzeiro, por onde passou, sempre tem problema disciplinar. Ele gosta muito de bater. Ontem ele bateu o jogo todo, até ser expulso. Valeu. Olha, o Galo vai falar com a gente já sobre o poder de reação do Vitória, mas eu vou falar aqui sobre o Raimundo Luiz, está dizendo, foi falado essa semana que o Vitória anunciaria contratações. Como é que está essa conversa? Já respondeu. Você que ligou o programa agora, tem que voltar aí daqui a pouco para ver, porque já comentamos sobre contratações e tudo mais que o Vitória pode trazer. Na súmula, segundo Jesus Cerqueiro, o árbitro coloca que Edson cuspiu para revidar a cusparada de Kleber. Eu não vi, mas aí pouco importa, viu? O revide ou quem deu primeiro, mas ali o árbitro errou, porque quem deu primeiro foi Kleber, a pancada. Depois, já no lance da cusparada, é o Edson quem faz primeiro. E depois ele revida. Mas isso aí pouco importa. No tribunal, o revide também vai. Eu sei que o Kleber pode pegar mais se os lances que a gente colocou aqui forem para o tribunal. Aí ele vai pegar muito tempo, com certeza. Não há sombra de dúvidas com relação a isso. Vamos ouvir o Alexandre Galo, técnico do Vitória, que falou após o jogo contra o Botafogo do poder de reação da sua equipe.
Ele teve no jogo, gostei bastante do trabalho dele. Mas é claro que faltou um entrosamento maior, uma conversa maior, para justamente tentar fazer uma transição um pouco mais técnica, como a gente fez no outro jogo. Mas também entendo que os 2 gols do Botafogo foram 2 gols que não houve assim uma criação, houve da nossa parte uma pequena falha na cobertura. O Carlos, infelizmente, também a bola molhada, acabou furando a bola do seu gol do Bruno. E depois uma sorte muito grande, a bola do Fernando acabou espalmando e caindo também na cabeça do Bruno e fazendo os 2 gols. Então foi importante a gente ter uma conversa muito calma, serena no intervalo, para mostrar para ele que a gente podia voltar e buscar essa questão do empate, que seria importante. Só que a gente pode pensar no empate, mas você tem que pensar no primeiro gol. E o gol saiu, as trocas renderam bem, eu achei que o André nos ajudou, sendo uma força importante lá dentro. O Chiesa foi até no seu limite na ponta direita. Nós conseguimos um empate de uma maneira que nós construímos os 2 gols, né? Se você vê, os nossos gols não saíram fortuitamente, realmente nós construímos. Isso aí nos dá a condição de entender que a jogada do Patrick, a própria outra jogada do Neilton, nós teríamos condições de até vencer o jogo, que seria maravilhoso. Nós entramos para vencer, a nossa busca é incessante pela saída desse momento desconfortável, mas é claro que demanda um pouquinho de tempo, trabalho, e fiquei muito contente com o espírito e a reação do segundo tempo. Bom, o Alexandre Galo falando que a gente já comentou também. O Anderson Matos, contra o Sport, o William Farias volta. O que é que o Galo vai ter à disposição para enfrentar dentro da Ilha do Retiro no Clássico Nordestino da equipe do Sport? Vai ter de volta o capitão de volante, né? E talvez de Cleiton Xavier na posição do Gabriel Xavier, que foi expulso na última partida por ter mandado o árbitro para aquele lugar, né? E aí, ou o Cleiton Xavier ou o Iago. Eu diria que o Cleiton Xavier está à frente para ser titular, porque vinha jogando já há algum tempo e o Iago acabou de chegar, estreou na última partida, entrando no segundo tempo. Então, né, daqui a pouco a gente coloca a escalação do Vitória para dizer mais ou menos o time que vai entrar em campo contra o Sport, Márcio. Tá certo. Já tem um destaque aí do Galácticos Online, o site da gente aí, o galácticosonline.com. Você acompanha aí o site, a questão do Kleber com o Edson. A gente tem aí, após cusparados, ele pode pegar 12 jogos, quer dizer, isso é uma pena máxima, né, do tribunal. De volta ao time, portanto, destaque de William Farias, o capitão da equipe, voltando contra o Sport no jogo de domingo, 7 da noite esse jogo, hein? 7 horas em ponto. E aí também o Bahia tem o atacante Gustavo Sondado por time da Série B, que é justamente o ABC. Então são destaques que você acompanha aqui no nosso site galácticosonline.com. Valeu, gente. Olha, o Nilson Luiz, o Danilo Jesus pergunta se Regis volta contra o Palmeiras ou contra o Corinthians. O departamento físico e técnico não definiu ainda, mas ele está na transição, trabalhando na parte física. Aí vai depender das condições. Existe uma possibilidade menor para começar domingo e uma maior para começar na próxima quinta contra o Corinthians. Bom, quem vai falar com a gente agora é René Júnior, jogador que tem sido uma referência na marcação do time do Bahia, tem sido elogiado por Jorginho, pela torcida, e o René Júnior falou sobre a expectativa, inclusive, desse jogo contra o Palmeiras. Tem um detalhe, hein? O Palmeiras não ganhou de ninguém fora de casa e pior, não marcou nenhum gol fora de casa. Quem tiver cartola, não coloque ninguém do Palmeiras aí no ataque, que vai dar problema. Estou avisando aqui. Esse aí, aqui do estúdio, já sei quem vai colocar, do jogador do Palmeiras aqui. Então, esse jogo de domingo, 4 da tarde, é muito importante para que o Bahia possa consolidar sua campanha de 100% dentro de casa. O Palmeiras antecipou, inclusive, a viagem para cá, já está em Salvador e treina até o jogo de domingo, ficando mais um dia na capital baiana. Vamos ouvir o René Júnior, que falou com a gente, com a nossa reportagem na entrevista coletiva. Buscando esse ponto, infelizmente tivemos um resultado não tão bom quanto o Grêmio, mas conseguimos recuperar contra o Coritiba, que é uma grande equipe. Agora é descansar e dentro de casa tem um jogo importante contra o Palmeiras. Agradou por a gente ter buscado ponto, continuar em cima da tabela. Claro que a gente queria ter pontuado contra o Grêmio também, mas infelizmente não deu, mas fizemos 2 grandes jogos. O que eu te falei agora é descansar, que tem o Palmeiras no final de semana, para a gente dar prosseguimento, para continuar brigando em cima da tabela. Buscando esse ponto, infelizmente. Bom, Nilson, o René Júnior vai ter uma função muito importante contra o Palmeiras, que é esse poder de marcação aí. O Palmeiras está
pressionado pela torcida, porque o time é muito caro, continua contratando e vem para cá para tentar vencer o jogo e quebrar essa história de não vencer fora de casa. O Palmeiras não ganhou fora de casa, não somou pontos, está pressionado, o torcedor palmeirense na bronca com o seu time, o Cuca também muito pressionado, mas o Palmeiras é um time recheado de bons jogadores, viu, Márcio? Vai ser um jogo dificílimo, um jogo difícil para o Bahia, difícil também para o Palmeiras, e o René Júnior vai fazer aquela função no meio campo. Sem o Edson, vai dar Juninho novamente. Juninho volta a ser titular ao lado do René Júnior, que para mim eles atuaram muito bem contra o Cruzeiro, foi o melhor jogo dessa dupla, e o Bahia pode reviver bons momentos. Agora, ali no meio vai dar o Mendonça junto com o Vinícius, já que sem o Alione, que não vai poder jogar, ele vai abrir vaga ali para o Vinícius. Certo. O Anderson Matos, o Luan Gonzalez, faz um questionamento que eu faria para você no programa de hoje. Ainda bem que ele perguntou, porque já antecipo 2 perguntas aqui. Não entendi o motivo da contratação desse jogador chamado Thalisson. O jogador já deu 2 entregadas. Será possível que Euler seja pior do que ele? Não. Euler é melhor do que Thalisson. O que acontece é que o Euler é um jogador muito ofensivo e peca na parte defensiva. E hoje, o Vitória, aliás, os clubes prezam mais pela parte defensiva, né? E o Alexandre Galo, em uma das suas coletivas, disse que um bom time começa de trás. Então, por aí você já tira. Ou o Thalisson sai para a entrada do Jefferson, ou o Euler só vai ter vaga ali como ponta no lugar do David, ou então num jogo onde o Vitória esteja perdendo e precisa dele para a parte ofensiva, né, esteja propondo mais o jogo. Eu não acredito. Agora ele pode surpreender e entrar com o Euler no domingo, não sei. Mas o Thalisson já mostrou que, infelizmente, não dá para jogar no Vitória. Certo. O Anderson, quando eu estava saindo da rádio, indo para casa, que eu não fiquei na jornada do jogo de quarta-feira pela Itapuã FM, um torcedor me ligou do estádio Barradão e disse: Márcio, você não vai acreditar o que aconteceu aqui. Na hora de tocar o hino, colocaram a vinheta do Bahia. Eu disse: olha, isso é extremamente absurdo, não é por causa de questão de barrismo, nada não, mas é extremamente absurdo do ponto de vista de que no estádio do Vitória nem deveria passar perto de qualquer som uma vinheta do Bahia. É como se a gente da Itapuã FM tivesse lá a vinheta de todas as rádios. Para quê? Se eu não vou tocar a vinheta de outra rádio, para que vai ter vinheta da Transamérica, por exemplo, quando a gente tem programa também? Ou vinheta de Itapuã na Transamérica. A pessoa, vamos começar agora a Arena Transamérica. Itapuã. Isso é um absurdo. Então, pior ainda quando se trata de paixão, de gozação. O DJ Roger, é rubro-negro, pediu desculpa na rede social, mas foi desligado da função. É terceirizado e não vai fazer mais o serviço lá. O que deu na cabeça desse cara de levar uma vinheta do Bahia? Foi uma faixa, uma música, Márcio, do Vitória, que tinha uma perturbação, assim, uma alugação para o Bahia. E aí soltava a vinheta do Bahia, com depois um bodezinho brincando e aquela alugação toda. Só que pegou mal, né? Ninguém quer saber, ninguém ouviu o bode. Ninguém ouviu a alugação que vem depois. Ouviu a vinheta do Bahia bem alta, em bom som, que o torcedor escuta aí há mais de 50 anos, aquela mesma vinheta, bem conhecida. Então, o que aconteceu foi isso. Tá errado. Mesmo que ele quisesse botar uma faixa do Vitória, uma musiquinha do Vitória, não pode ter esse tipo de situação, mesmo que brincando uma vinheta do Bahia dentro do Barradão. Então, ele pediu desculpa, mas pegou mal demais, todo mundo reclamando, falando. A zoação geral. Na hora eu estava dentro da sala de imprensa e não ouvi, aí chegou mensagem no meu celular, o pessoal falando, o Cabelinho falou no ar também lá no programa, o torcedor ficou muito chateado. E só para aumentar mais, né, Márcio, a desorganização que a gente vê um pouquinho dentro dessa Vitória aí. Valeu. Gente, eu tenho algumas pessoas aqui falando que a gente só fala do Bahia ou coisa parecida. Veja bem. De novo? Esse é um assunto até bobo de vocês. Aí o outro falou assim, porque se continuar falando do Bahia, eu vou sair da transmissão. Não tem problema. Eu tenho aqui meia hora para fazer o programa, às vezes a gente espera um pouco mais, 35, 40 minutos. A pauta vem para cá com Bahia e Vitória. Eu não faço só de um, só de outro. Mas não posso agradar todos. Hoje a gente teve aqui mesma coisa de um, mesma coisa de outro, mas não fico medindo não. Se tiver mais assunto do Vitória, vai falar do Vitória. Se tiver mais do Bahia, vai falar do Bahia. Não tem problema nenhum. A gente faz o programa para quem gosta de ouvir, para quem gosta de ver e não tem dor de cabeça não, tá bom? Vamos voltar a falar do Bahia? O Nilson Índio, um meia, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. É a primeira convocação dele. Um garoto, assim, procurei saber, né, sobre o Índio, um garoto bom de bola, bom na escola também, que eu soube que ele tem bom na escola, e foi indicado, convocado e vai atuar na Seleção Brasileira Sub-15, pelo menos numa fase inicial de testes, viu, Márcio? Mas é um bom garoto, um bom meia, que é uma preciosidade, me disseram assim, ele é um jogador precioso da base do Bahia. Valeu. Ó, esse lance aconteceu quarta-feira. O Walter, o gordinho, ele estava no banco. O auxiliar técnico do Atlético
goianiense vai pro banco cumprimentar cada jogador. Veja a reação desse cara que se acha, né? Ele acha que é o Cristiano Ronaldo. Olha o gordinho aí, ó. Olha pra aí, tá parado. Veja que lance. Passou, não falou com ele, o cara insiste, ó. Aí passou com um, falou com outro, voltou e foi embora. Aí o outro comenta e dá risada, ó. Traída também. Daniel jogou no Vitória. Daniel que foi do Vitória, é esse, é? Pronto, aí o cara não fala, faz de conta que tá olhando o jogo e depois bate no do cara que não quer falar. Que culpa tem o auxiliar técnico desse lance? Que culpa tem? Isso é um cara... Olha, depois as pessoas acabam o futebol, ficam na miséria e não sabem por quê. Esse tipo de comportamento é de que alguém que se acha porque está ganhando dinheiro, porque já foi jogador de grande clube, hoje está no Atlético, que não é um time de primeira, de ponto, mas está na primeira. Então, só para mostrar a vocês que tipo de comportamento de um mal educado que jogou na Bahia e começou no Vitória, né? Márcio, você, há poucos meses atrás, ele estava no Goiás e foi desligado do Goiás porque agrediu um goleiro da base, num coletivo contra o Sub-20 ou Sub-18. Ele, além de chutar o rapaz, deu um soco no rapaz. Deu delegacia, deu polícia, deu tudo. Então, o Walter já tem um histórico de ser criador de problemas. Tem um temperamento muito difícil. No jogo aqui contra o Bahia, ele tá bem gordinho, viu, Márcio? Mas bem gordinho mesmo. Não tem jeito nenhum de atleta profissional. Você tá sendo bonzinho com ele. Gordinho não tá, não. O Renan Júnior tomou o terceiro amarelo? Não. Tomou não, né? O Ender perguntou aqui agora, eu fiquei até assustado. Ele tomou o segundo, vai entrar pendurado domingo. Tá certo, então. Vamos à escalação do Vitória. O time joga 7 da noite contra o Sport, jogo lá fora. Anderson Matos, como é que vem o Vitória na tela, por favor? Tem algumas dúvidas aí. Você pode ver que tá com o Fernando Miguel, Patrick, Canu, Fred e o Thalisson, mas eu tô na dúvida nessa esquerda aí. Será que vai dar Thalisson, Jefferson ou Euler? Deixou em aberto, mas deixei o Thalisson porque o Alexandre Galo elogiou ele. E aí vem o William Farias voltando de suspensão, William Correia e Cleiton Xavier. Outra dúvida, para mim está na dúvida aí o Galo entre Cleiton e Iago. E no ataque, David Neilton e o jogador Chiesa. O Galo fechou o treino hoje, com certeza vai mostrar alguma surpresa domingo, Márcio. O Vitória é o 18º colocado com 5 pontos, tem muita gente ali nessa faixa, tem que ter um bom resultado lá. Eu diria que ganhar o jogo é sensacional sempre, mas eu não descarto que o empate seria bom resultado, não. Diante do esporte e tal, que está crescendo aí também, um time de esporte não tem muita coisa, mas tem um elenco um pouco maior, com jogadores que eu diria com mais nome, até mais jogadores de nome, inclusive. O Bahia é o 6º colocado com 10 pontos ganhos. E Nilson Luiz também traz a escalação do Bahia, que pega o Palmeiras domingo, 4 da tarde, com boa expectativa de público. E apesar do feriadão, muita gente ter viajado. Feriadão para né? Porque a gente está aqui hoje, ninguém matou trabalho não, ninguém enforcou não, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá, escalação na tela. Vamos lá, Márcio. Jean, goleiro, Eduardo na direita, os zagueiros Thiago confirmado, e aí tem essa dúvida. O Lucas Fonseca ontem saiu tonto, aquela coisa toda, mas deve jogar ao lado do Thiago, e na esquerda o Matheus Reis deve ser mantido, mesmo com a chegada do armeiro da seleção colombiana. Meio campo com René Júnior, Juninho, Vinícius, e está abrindo espaço agora para mais um no meio campo, além do Vinícius. Vai jogar também o novo reforço, né, do Vinícius, o Zé Rafael e o Edgar Júnior, né, nessa vaga do Alione. Regis volta quando? Vai jogar o Mendonça. E o Regis joga quando? O Regis provavelmente não joga, existe uma possibilidade. Se o Regis tiver condições, Márcio, ele entra no meio campo. Não, eu digo o Regis lateral. Quando é que ele vai ter condição de jogar? Aí só quando o Eduardo machucar, eu levar o terceiro. Já perguntaram aqui, por isso que eu falei. Então, recapitulando, só quando o Eduardo tiver machucado, eu levar o terceiro. O René Júnior, o Edson, o Mendonça, a priori o Vinícius, o Edgar Júnior e o Zé Rafael. Se o Regis tiver condições, aí ele entra e sai o Vinícius e fica junto com o Mendonça. Tá certo, então. Obrigado, Nilson. Escalação aqui. O Rainer Júnior está dizendo o Rei da Selva presente. Maragogipe, Bahia. Ele é o Rei da Selva? É o Leão, hein? Quem é? O rapaz de Maragogipe aqui. É o Leão lá de Maragogipe. Pessoal de Maragogipe, um abraço aí, hein? Obrigado pela audiência de todos vocês aí, tá bom? Já chegou ao final do programa, já tá com uma plaquinha aqui me informando que já passou dos 30, né, bicho? Eu queria fazer o programa de 1 hora hoje. Queria fazer o programa de 1 hora, mas... Vocês querem assim, a gente encerra, tá bom? Muito obrigado a participação de vocês. Boa tarde, Anderson Matos. Boa tarde, Nilson Luiz. Valeu, Márcio. Um abraço para você, para o Nilson, para o amigo internauta também. 20 horas tem Nação Rubro-Negro. Um abraço. Valeu. Nilson Luiz. Um abraço a todos. Às 21 hoje na Itapuã FM tem o 100% Bahia. Que beleza. Eu vou fazer minha média também. 18 horas na Transamérica. Daqui a pouco, a Arena Transamérica aí também. Marcos dos Santos Mota está dizendo que está ouvindo a gente e vendo aqui pelo Facebook. Um abraço para você. Um abraço para todos que estão ligados com a gente aqui. Valeu? Gente, sexta-feira, curta aí ainda o resto desse feriado, que com certeza muita gente já enforcou. Esteja onde você estiver.
tenha um bom final de semana. A gente volta segunda-feira com os lances dos 2 jogos da dupla Bavi no Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, e entre na Liga do Cartola, porque domingo vai ser fechada, hein? Depois do jogo domingo, acabou. Domingo, quem entrar na Liga do Cartola, Liga dos Galácticos, vai ter ainda como participar, tem quase 1000 membros, e a gente vai sortear e dar prêmios aí durante todo o mês, aquele craque do mês, o melhor jogador do mês, tá bom? Até segunda-feira, um grande abraço a todos, boa tarde.